Bom dia, sejam muito bem-vindos nesta manhã tão especial, a manhã em que nós comemoramos 32 anos de existência desta igreja. Então, nesta manhã, nós teremos um culto diferente. Vamos apreciar um pouquinho a história da nossa igreja, desde lá de 1989, quando foi dado início à nossa igreja. E eu quero iniciar nesta manhã lendo um trecho bíblico. Eu convido você a abrir sua Bíblia, então, em Romanos capítulo 13. Romanos 13, eu quero ler o versículo 7 de Romanos 13, onde diz o seguinte: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. E esse versículo normalmente é usado para falar sobre autoridade, mas eu quero pegar o finalzinho do versículo: a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. E eu quero trazer à nossa memória nessa manhã as pessoas que trabalharam aqui antes de nós, no início da igreja, e observar um pouco da sua vida, porque eu quero fazer uma reflexão nesta manhã sobre o hoje, né? E o hoje não existiria sem o ontem, da mesma forma que o amanhã não existirá sem o hoje. Então eu quero pegar essa linha da história e pensar naqueles que nos serviram, que trabalharam aqui e nos deixaram um legado que nós deveremos levar para as gerações futuras. Então, neste momento eu quero convidar você a orar comigo, e depois nós vamos correr um pouquinho, andar um pouquinho com a história da nossa igreja. Então eu convido você a orar comigo nesse momento. Pai amado, nós queremos agradecer pelo privilégio que temos de reunir, pelo privilégio que temos de ter uma igreja, de ter recebido, ó Deus, uma grande herança vinda do Senhor. E a minha oração nesta manhã é para que nós, no presente, possamos valorizar aquilo que foi feito por nós e possamos nos dedicar para deixar também um legado para as gerações futuras. Então, nos abençoa em todo o decorrer deste culto, e queremos que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Muito bem, talvez você está nos visitando nessa manhã, ou até você é um membro novo da nossa igreja e nunca ouviu falar sobre a história da igreja, nunca ouviu sobre o que aconteceu para que nós estivéssemos aqui hoje. De repente, você chega aqui e você olha esse prédio tão bonito, esse templo tão bonito, e você não sabe o que aconteceu para que nós tivéssemos isso hoje. Então nós queremos trazer as lembranças de tudo que aconteceu aqui na nossa igreja, para que você saiba, né, o que é a nossa história, o que é a Igreja Batista Esperança e o que nós queremos deixar para as gerações futuras. Então, nós vamos falar sobre 1989, nós vamos falar sobre 2021 e nós vamos falar sobre o futuro, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero deixar aqui é fazer uma apreciação daqueles que trabalharam entre nós, aqueles que trabalharam para que hoje a Igreja Batista Esperança existisse. Então, em primeiro lugar, nós não podemos jamais esquecer, né, do senhor Wilbur Peters. Quem foi esse homem?
quem foi esse servo de Deus e por que nós nos lembramos dele? Por que nós devemos sempre manter nas nossas mentes, na mente da nossa igreja, o nome desse homem, da sua esposa, Dona Bess? Por que eles são tão importantes e por que jamais devemos nos esquecer? Nós vamos ouvir do atual presidente, diretor da missão P&B. Essa fundação foi iniciada pelo Sr. Peters e a sua esposa, e após a sua morte em 2018, o Larry se tornou o novo presidente, diretor-presidente da fundação, e foi através da fundação, foi através desse casal que nós temos a nossa igreja, o nosso prédio, tá? Ele tinha uma visão, e a visão dele era fundar uma igreja em São Paulo, e ele não conhecia São Paulo, é um americano que não conhecia São Paulo, não conhecia o Brasil, mas ele queria fundar uma igreja em São Paulo. Ele queria fundar uma igreja num bairro que estava crescendo, um bairro que tinha todas as facilidades, com ônibus, metrô e fácil acesso das pessoas, para estabelecer uma igreja com todas as condições, uma igreja que tinha um prédio muito bom. E Deus colocou isso no coração desse homem, e ele então estava procurando alguém, né, para iniciar esta igreja. Foi onde ele teve um encontro com o pastor Marvin, que nós vamos ouvir um pouco mais sobre ele, mas ele teve um encontro com o pastor Marvin, e eles então decidiram fazer uma parceria, e aí o pastor Marvin começou a procurar um prédio e achou esse prédio. Você vai ver depois um pouquinho pelas fotos, né, desde do início disso, tá? Então, o Sr. Peters nos doou tudo isso, tá? Um homem de visão, um homem que tinha o coração na obra do Senhor, e ele pegou todo o seu patrimônio e colocou diante do Senhor, e foi desse patrimônio então que surge a Igreja Batista Esperança. Então, a primeira coisa que nós queremos lembrar, aqueles que trabalharam antes de nós, e esse homem, Wilbur Peters, que tinha o coração na obra de Deus, o desprendimento da questão financeira, ele trabalhou, ele se tornou um homem muito bem sucedido, e ele doou grande parte da sua fortuna para a obra de Deus. E a Igreja Batista Esperança, ela nasce, né, de um coração que ama a Deus, ela nasce de um coração doador, e isso nós temos que levar, né, para a nossa posteridade, ter um coração realmente desprendido e disposto a doar para o Senhor. Então, neste momento, eu quero mostrar para vocês um breve testemunho do Larry, o atual presidente da fundação. Ele vai falar um pouquinho da fundação, ele vai falar um pouquinho do Sr. Peters. Bom dia, Pastor Sergio and brothers and sisters in Christ at Igreja Batista Esperança. My name is Larry Pratt, and I am the current president of the P&B Foundation. This foundation was started by Pete and Bess Peters in 1970 with the profits from their business, which eventually included 104 retail fabric stores in 7 major cities in the United States. They started this foundation for the purpose of reaching people for Christ through supporting church planting missionaries in many foreign countries. As a young married couple in college, they believed that God had gifted and prepared them to be successful in business, not so they could live in a lifestyle of wealth and luxury, but so they could live sacrificially and set aside any wealth
that they received to be used in support of evangelism and church planting work. They began their habit of sacrificial giving when they were still in college and had very little income, rather than waiting until they became wealthy, when they might be tempted to postpone their giving until they had even more wealth. They developed a special vision for church planting in São Paulo in 1988 for a unique church plant located in a heavily traveled and easily accessible part of your city, as a way to reach many people for Christ and encourage the planting of churches in São Paulo. I have been privileged to participate in the development of that vision since 1989, when the property was originally bought and construction first started on the Family Life Center. I know firsthand about the love and appreciation that the Peters had for your church over the years, rejoicing as people were led to Christ through the church's emphasis on evangelism and training, under the leadership of Pastor Marv at first and then Pastor Sergio. Pete was thrilled at the age of 91 to participate in your 25th anniversary celebration in 2014 and renew fellowship with many of you as old and new friends and co-followers of Christ. Of course, Pete and Bess did contribute a significant amount of money through their foundation for the construction of your church. But they also knew that planting a church went far beyond the construction of buildings. After all, sitting in a church does not make someone a Christian any more than sitting in a carport makes someone a Fusca. People need to become new creatures in Christ through personally trusting in the Lord as their Savior, in order for the real church to be built. Pete made many trips to São Paulo in those early years to work with Pastor Marv on various approaches to reach more people for Christ and train them in the biblical principles for living a godly life and serving the Lord faithfully in their family, church, and community. I think a final representation of his love for your church is shown by the picture of him on the cover of his funeral program. The picture was taken at the dedication of your church in 1995, with he and Bess standing next to the dedication plaque. A parting remembrance and farewell on the program that included the church in the background. If the Peters were alive to share a scripture with you today, I think it would be Philippians 1:3-6. I thank God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine for you all, making requests with joy for your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing, that he who began a good work in you will perform it until the day of Christ. They would direct all of the credit for their helping you to the Lord rather than to themselves. May God continue to bless your ministry as a lighthouse in São Paulo for many years to come. It's been my great pleasure to be with you for a few minutes on this very special event. God bless you all. Bye. Muito bem, mas a obra do Senhor não é feita com uma pessoa só. Deus levantou o Sr. Peters, deu um dom espiritual a ele, o capacitou para isso. Então esse homem tinha o dom de contribuição e por causa disso o Senhor abençoou com muito dinheiro, mas a obra do Senhor nunca foi feita por uma pessoa só. E alguém que tem o dom de contribuição não poderia iniciar sozinho uma igreja, ele precisava de alguém. E ele começou a orar e procurar. E ele teve um encontro com o pastor Marvin. Ele conheceu o pastor Marvin. E esse homem doaria para a nossa igreja, para a fundação da nossa igreja, o valor de 4 milhões de dólares. Ele não poderia colocar esse dinheiro na mão de qualquer pessoa. Ele precisava de um homem fiel, de um homem
temente a Deus, de um homem que amava a obra de Deus, de um homem que estava disposto a sacrificar a sua vida pela obra de Deus. Então Deus o coloca e coloca o pastor Marvin no caminho desse homem. E eles têm um encontro, talvez por acaso deles, mas não por acaso do Senhor. Para o Senhor não tem acaso, tem a providência. E o Senhor providenciou o encontro desses dois homens. E o Sr. Peters falou do sonho que ele tinha e de como Deus o abençoou para que esse sonho fosse realizado. Então, fizeram uma parceria. Pastor Marvin vem para São Paulo e começa a procurar um local conforme aqueles moldes, né? Um bairro promissor, um bairro que estava crescendo, um lugar de fácil acesso, um ônibus com metrô. Então o pastor Marvin vem para São Paulo e ele começa a procurar nos bairros e andando por aí, até que ele chega na rua Lohengrin, os números 1267, 1279, duas propriedades à venda. De um lado um estacionamento e de outro lado um sobrado. Então eles fazem um contato e o Sr. Peters manda toda a verba para que esse local fosse comprado. E ele dá a liberdade para o pastor Marvin encontrar alguém que pudesse fazer o projeto e a construção. E o pastor Marvin então tem o contato com a Campo Azul, Dr. Valfredo, que faz todo o projeto e toda a construção. E pastor Marvin tinha que dar início então a essa nova igreja. E como eu disse, a obra do Senhor não é feita sozinho. E o pastor Marvin então monta uma equipe. Mas antes de falar da equipe, nós vamos conhecer um pouco do pastor Marvin. O pastor Sérgio, a Célia e a gente lá da Igreja Batista Esperança, nós lembramos de vocês todos os dias e oramos a favor de vocês todos os dias, porque da maravilhosa privilégio de ser fundadores da sua igreja. Eu sempre lembro as milagres ligados com a Igreja Batista Esperança. E como que foi Deus que abriu aquela porta maravilhosamente. Eu olho para trás e eu lembro quando o homem disse que ele queria nos ajudar com um pouco com dinheiro para que nós pudéssemos comprar um terreno bom numa cidade. Eu já li na Bíblia onde que o apóstolo Paulo fez todos os seus trabalhos em igrejas, em cidades da época dele, cidades grandes. Então, por isso eu olhei. Todo mundo que foi para o Brasil foi para o mato. Então, mas a cidade maior do mundo estava lá, precisava de igrejas. Então, aí que Deus falou ao meu coração, nosso coração, eu e a Diana, e nós sentimos aí que também quando chegamos lá, Dr. Valfredo Tomé foi um crente, também construtor de igreja que nós encontramos, que ajudou, ofereceu nos ajudar a achar um local, etc. Então, nós achamos um terreno perto do metrô Santa Cruz. Então, um lugar onde que muita gente podia chegar, não é? Onde que realmente é. E nós achamos 2 terrenos lá, onde que nós podemos então comprar 2 terrenos juntos. Aí seria espaço suficiente para construir um templo e um prédio também para salas de aulas, etc. Então, era uma época de muita... quando o dinheiro perdeu o valor. Perdeu o valor. A inflação muito forte. Então, nós juntamos todas as famílias, porque as duas famílias, uns 4, meia dúzia de pessoas, todo mundo precisava assinar para que nós podíamos vender o terreno para nós. Então, aí que nós falamos, etc., e aí que nós damos o preço, e daí a mulher de uma das famílias, a mãe,
Então ela disse, olha, eu estou vindo aqui, mas a minha parte seria, agora eu esqueço quanto que foi, 1.000, 2.000, 3.000, etc. Não, Então, bem mais, bem mais, uns muito 40 mais, mil. então, aí quer dizer, mas por isso, estamos falando em dólar, aqui eu queria a minha parte em dólar. What? Dólar? Eu não podia saber de dólar. Aí que, não, assim você não tem dólar. Aí que Dr. Valfredo disse, olha, eu moro aqui perto, foi para casa, pegou, não sei quantos mil dólares, trouxe, colocou na mesa e assinamos e fechou o negócio. Quando eu vi isso, eu sabia que Deus queria uma igreja naquele lugar. Então, esse homem que o Sr. Peters conheceu e confiou, né, toda essa fortuna nas mãos, ele precisava de uma equipe, e o pastor Marvin então montou essa equipe. Essa equipe foi montada então, o pastor Marvin e a dona Diana, que era o pastor titular, o pastor principal da equipe, e ele montou essa equipe com o pastor Gary e a Carolina, pastor Bill e a Cíntia e pastor Davi com a Jerry. Então, esses 4 casais se uniram e naquela propriedade comprada, usando uma parte da propriedade, o sobrado de frente, foi então realizado o primeiro culto da Igreja Batista Esperança e tempos depois, no dia 17 de junho de 1989, foi fundada então a Igreja Batista Esperança. Vamos ouvir do pastor Davi um pouquinho sobre isso, esse homem que estava aqui desde o início, e o pastor Davi, assim como o pastor Marvin, foi um grande incentivador para que eu entrasse no ministério também, foi um grande incentivador, me animou e me ajudou para que os passos fossem dados a fim de que no futuro eu me tornasse então o primeiro pastor brasileiro da equipe e o futuro pastor titular da Igreja Batista Esperança. Vamos conhecer um pouquinho do pastor Davi. 32 anos atrás, no dia 17 de junho de 1989, a Igreja Batista Esperança foi oficialmente fundada. Meu nome é pastor Davi Smith e eu e minha esposa tivemos o privilégio de fazer parte da equipe fundadora da igreja, liderada pelo pastor Marvin Frey. Os outros na equipe fundador era pastor Bill e Cynthia Greiner e pastor Gary e Carolina Frey. Com a bênção de Deus, a liderança do Dr. Sérgio Moura e a participação de muitos de vocês através desses anos, a Igreja Batista Esperança tornou-se uma das igrejas mais fortes e influenciais no movimento batista regular no Brasil. Nunca perca seu amor para com Deus, seu zelo pelas almas e sua visão para missões. Que Deus abençoe vocês com essa visão. Então, nessa ocasião, devemos pausar e lembrar que a Igreja Batista Esperança existe hoje por causa da dedicação, a visão e a vida de um só homem, que é Sr. Wilbur Peters. Sr. Wilbur Peters foi o homem que comprou os 2 terrenos originais da igreja e bancou toda a construção dos 8 andares, dos 2 prédios e tudo da igreja, para que São Paulo pudesse ter uma igreja assim. A visão original do Sr. Wilbur Peters e da Igreja Batista Esperança só tinha 5 pontos. O primeiro ponto é que a igreja seja localizada numa avenida principal com acesso a ônibus e o metrô. Isso é razão porque a Igreja Batista Esperança está localizada onde está hoje. O segundo ponto é que a igreja seja uma igreja dedicada ao evangelismo. Nos primeiros 3, 4 anos, a igreja realizava uma conferência evangelística cada mês. Começamos no domingo e foi domingo até o próximo domingo. E 3 semanas depois daquilo estava começando a próxima conferência. Então Deus abençoou aquelas conferências e a igreja deu
sua partida com aquilo e o primeiro crescimento. O terceiro ponto da igreja, da visão da igreja, é que a igreja seja dedicada a discipulado eficaz. Isso é a razão porque a Esperança tinha no início as 13 lições das verdades básicas, o curso de Mateus e os outros cursos de discipulado. O quarto ponto é que uma igreja trabalha como equipe pastoral. Isso é a razão porque começamos com 4 casais missionários e através dos anos, com a liderança do Dr. Sérgio, a igreja mantinha essa equipe pastoral e que continue assim. O quinto é que a igreja com uma visão para fundar outras igrejas semelhantes à Igreja Batista Esperança em São Paulo. A igreja tem essa visão, já fundou em várias igrejas e está com uma visão de começar outras. Meu desejo é que os próximos 32 anos sejam mais abençoados e frutíferos do que esses primeiros 32 anos. Eu e minha esposa agradecemos a Deus pelo privilégio de ter trabalhado na Igreja Batista Esperança. Eu deixei de participar na equipe pastoral da igreja em maio de 1995, mas meu amor para com essa igreja e para seu povo nunca saiu do meu coração. Parabéns no seu 32º aniversário. 3 João 1,4 diz: não tenho maior gozo do que esse, do que ouvir que meus filhinhos andam na verdade. Deus lhe abençoe. Bom dia, gente. Ou bom à tarde. Ou boa noite. Bem, estamos aqui para celebrar com vocês o aniversário da igreja e damos graças a Deus para tudo que vocês estão fazendo esses dias. Ministrando para as crianças, para os missionários e está continuando na fé. E damos graças para isso. E oramos para você, que vocês continuem pregando o Evangelho e alcançando o povo em São Paulo e todo no mundo. Então, e damos graças que vocês amam uns aos outros. A gente ouça muita coisa de vocês e estamos muito gratos para tudo que vocês estão fazendo em São Paulo e no mundo inteiro. E continua amando uns aos outros. Continua ensinando a palavra de Deus com som doutrina. E como Paulo fala, né, das igrejas que ele plantou, que ele sempre fazer boas obras, como vocês estão fazendo boas obras, e continua na fé e com fidelidade à palavra de Deus e para uns aos outros, amando uns aos outros e fazendo tudo que a palavra de Deus fala sobre uns aos outros, né? E fazendo as boas obras. E Cíntia, você quer falar alguma coisa? Parabéns no aniversário. A gente tem boas lembranças do trabalho em São Paulo, em Esperança. Eu estava me lembrando outro dia, quando começamos o trabalho lá, e eu estava sentada na frente, quando era a casa, e eu olhei e em frente ao púlpito tinha um ratinho. Eu estava orando: Deus, não deixe que ninguém mais veja esse rato, que todo mundo vai sair gritando. E como Deus tem abençoado desde aqueles dias. E o meu coração é com as crianças. E oramos que vocês continuem um bom, forte trabalho com as crianças. Aqui eu trabalho com a APEC. Eu sei que vocês estão de lado do APEC lá e como podem ajudar uns aos outros em levar o Evangelho às crianças de São Paulo, do Brasil e também do mundo. Então, oramos por vocês, esperamos que um dia possamos estar com vocês em pessoa, né? E não só por
vídeo e temos muitas saudades de vocês e ouvimos sempre boas coisas e damos graças a Deus por isso. Então, gente, tem um bom aniversário e continua forte como a igreja. É um testemunho para todos. Então, tchau e Deus te abençoe todos. Muito bem, equipe montada, início dos trabalhos. Mas como, né, constituir uma igreja? Essa igreja precisa de uma base, essa igreja precisa de um alicerce. Então, essa igreja foi constituída em cima de alguns pontos, e eu quero trazer para vocês. E o primeiro ponto da base da nossa igreja era que a igreja tivesse uma pregação cristocêntrica, ou seja, uma pregação baseada na palavra de Deus, na salvação de pessoas. Então, essa igreja tem como base, né, em que todas as suas mensagens, toda a sua programação, todas as suas atividades tenham esta visão de que pecadores sejam salvos. Isso é um ponto que foi muito estabelecido. Tudo que foi feito aqui, desde o início, desde os primórdios desta igreja, tinha como objetivo alcançar vidas preciosas. Então, a pregação centralizada na palavra de Deus. Então, salvação. Em segundo lugar, o discipulado. Então, desde o início, as pessoas que estavam sendo salvas estavam sendo discipuladas, estavam aprendendo da palavra do Senhor. Então, nós tínhamos uma série de recursos sendo usados, as lições de João, do livro de João. Depois nós tínhamos a preparação para batismo. Depois nós tínhamos as verdades básicas. Tudo isso para dar base para aqueles novos convertidos, para que eles crescessem no conhecimento do Senhor, no conhecimento da palavra de Deus. Depois nós incluímos a vida de Jesus, extraída do livro de Mateus. Então, formamos grupos de estudos, né? No futuro, um futuro bem longínquo desse início, nós estabelecemos um seminário, pela graça de Deus, muitos pastores foram formados. Então, discipulado, e desse discipulado vem a terceira base, que era a preparação de obreiros. Então, se nós vamos ser uma igreja que é alicerçada na palavra de Deus, uma igreja que visa a salvação, uma igreja que discipula, nós também deveríamos ser uma igreja que prepara esses líderes, esses obreiros para o futuro. Por quê? Porque a quarta perna desse planejamento era que a nossa igreja seria uma igreja que iria se expandir em novas igrejas. E para isso nós estabelecemos algo que pouquíssimas igrejas fazem. 20% de toda a entrada de dízimos que chega aqui na nossa igreja, 20% desse valor é destinado a uma conta. E essa conta tem um propósito, um objetivo, de nós fundarmos novas igrejas, de nós edificarmos novas igrejas, assim como aconteceu conosco. Então nós recebemos um recurso de fora. Sem esse recurso, essa igreja jamais existiria. E nós adotamos essa filosofia. Como nós recebemos de graça, nós vamos dar de graça. Então, criamos um fundo de expansão para instituição de novas igrejas. Então, pensa, nós pregamos a salvação, né? Nós buscamos as almas perdidas,
nós discipulamos essas pessoas, nós preparamos os novos obreiros e nós guardamos dinheiro para que no futuro nós pudéssemos começar novas igrejas. E foi assim que no ano de 2000 a Igreja Batista Esperança constituiu a sua primeira filha, a Igreja Batista Esperança no Tatuapé. Então, com esses recursos, com a ajuda da fundação do Sr. Peters, nós juntamos os recursos e nós compramos a propriedade no Tatuapé. Em 2000, nós iniciamos a igreja no Tatuapé e essa igreja está lá, sob a liderança do pastor Ricardo, seguindo em frente com aquilo que também aprenderam de nós e aquilo que receberam de nós. E, para finalizar, nós iríamos ser uma igreja compromissada com missões. Então, nós temos um alvo missionário e este alvo missionário serve para sustentar, apoiar, contribuir com os missionários que estão espalhados no Brasil e fora do Brasil. Então, foi assim a Igreja Batista Esperança constituída. Pregação da Palavra de Deus, salvação dos perdidos, discipulado dos novos crentes, preparação de obreiros, investimento ou captação de dinheiro para constituir novas igrejas e missões. E assim, olhando para trás, o que nós somos hoje, em 2021, tem tudo a ver com aquilo que foi feito desde o início, com a base. Foi assim essa igreja constituída e é por isso que nós chegamos até onde nós estamos. E nesse momento, eu quero convidar você a cantar conosco, porque a música foi feita para adorar a Deus. E nós queremos, neste ano de 2021, apesar de todos os problemas que nós temos enfrentado, relembrar os feitos do passado, relembrar as pessoas que o Senhor usou até aqui, para que nós chegássemos até aqui, e nós queremos adorar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Então, quero convidar você, como a gente sempre tem falado, cantar conosco. Vamos adorar o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Deus é por nós.
Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Me abraçou com as mãos que criaram os céus. Me encontro onde a graça as feridas curou, da lama me tirou, na rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração, me ergueu, minha vida proclama sua glória, e de pé, hoje sem medo posso cantar, da lama me tirou, na rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, meu pecado apagou. Graça que derrotou toda morte, me livrou, enfim, da vergonha e da dor. O véu ele rasgou, a tumba se abriu, Jesus se levantou, em seus braços estou. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eterno
eternamente te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, meu pecado apagou. Estou curado e perdoado sou. Sua graça me abraçou, sobre a morte triunfou. E na graça estou, na graça estou, na graça estou, na graça estou. Nova chance, novo reino, novo recomeço que vem do céu, que vem do céu. O caminho, a verdade e a vida que eu sonhei, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu. Nova chance, novo reino, novo recomeço que vem do céu, que vem do céu. O caminho, a verdade
Muito bem. Nós começamos este culto de louvor, de adoração ao Senhor, relembrando um pouco, né, do que aconteceu, a história, né, aqueles que trabalharam entre nós. Então, nós fizemos uma apreciação daqueles que vieram antes de nós. Então, estamos nesse ponto, apreciando tudo que foi feito até que chegássemos até aqui. Mas eu quero agora, nesse momento, apreciar a herança que eles nos deixaram. E quando eu falo em herança, eu não estou pensando em questão de dinheiro, não estou pensando em questão de patrimônio, mas a herança que eles nos deixaram, que eu quero destacar aqui, para a gente encerrar nesta manhã a nossa reflexão. Qual a herança que eles nos deixaram? A fé. Essa é a maior herança que eles nos deixaram. Se olharmos para a vida do Sr. Peters, ele tomou uma decisão de dar mais e cada vez mais para o Senhor. Como foi falado de maneira muito bem colocada pelo Larry, eles começaram a dar quando eram ainda pobres. E dar mais para o Senhor, confiando que o Senhor os abençoaria, o Senhor os honraria. Quando nós pensamos na vida do pastor Marvin, a fé que esse homem teve de deixar o seu país e chegar no Brasil, ainda jovem, recém-casado, e dedicar a sua vida, a toda a sua vida. Pastor Marvin é muito mais brasileiro do que muitos de nós. Ele passou mais de 50 anos no Brasil. A fé que esse homem teve para deixar tudo e vir servir ao Senhor aqui. Então, qual é o legado que ele nos deixa? A fé, né? E em primeiro lugar, eu quero destacar a fé de duas maneiras. A Bíblia fala em fé de duas maneiras. E a primeira maneira que a Bíblia fala sobre fé é aquela fé de confiança em Deus. Confiança em Deus, que Deus vai suprir, que Deus vai capacitar, que Deus vai dar as condições de que quando nós nos colocamos e colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, o mais Ele faria. E isso começa com a nossa fé salvadora. Não confiar em nós mesmos, mas confiar a nossa vida no poder de Deus. Essa é a primeira maneira que a Bíblia apresenta fé. E se você está nos ouvindo, está participando desse culto, saiba que esse livro, a palavra de Deus, quando ela fala em fé, ela fala em colocar a nossa vida, a nossa confiança, a nossa esperança nas mãos de Deus. E se você não tem, é isso que essa igreja proclama, a fé de confiar totalmente nas mãos do Senhor. Mas também a Bíblia fala em uma outra situação de fé, de uma outra maneira da fé, é a fé que se refere às verdades que são estabelecidas nesse livro. Então, qual é a herança que nós recebemos das pessoas que trabalharam aqui antes de nós? A confiança em Deus, fé, confiança total e restrita em Deus. E a fé no que esse livro ensina, nas verdades estabelecidas por esse livro. Paulo, no final da sua vida, ele faz a seguinte declaração: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele está falando, eu guardei os princípios, as verdades desse livro. Judas, quando escreve a sua carta, ele fala o seguinte, ele faz um apelo aos crentes. E o apelo que ele faz é: eu exorto vocês, eu animo vocês a batalhar, a trabalhar diligentemente
pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Que fé? Ele está se referindo às verdades desse livro. Ele roga aos seus ouvintes e os nossos ancestrais aqui, né, aqueles que deram os primeiros passos na vida desta igreja, eles nos ensinaram a fé nas verdades estabelecidas por esse livro. Se nós olharmos a nossa primeira declaração de fé, nós vamos ver lá: nisso cremos, né? Cremos em Deus, cremos na palavra de Deus, cremos na salvação pela graça. Tudo isso é a fé estabelecida neste livro. E a Bíblia diz que algumas pessoas vão se afastar desta fé, destas verdades, mas olhando para a nossa herança, nós vamos ver pessoas que viveram antes de nós, que trabalharam aqui, que nos deixaram esse legado da fé em Deus e da fé nas verdades estabelecidas neste livro. Pagaram o preço para que nós chegássemos até aqui. E nós precisamos estar dispostos, né, a transmitir para as pessoas novas, para aqueles que estão chegando agora, para os novos convertidos. Nós precisamos transmitir, né, as verdades estabelecidas. Nós precisamos declarar as mesmas coisas que eles declaravam. Isto é seguir um legado, né? E o que faz a nossa igreja ser o que ela é hoje é o fato de ela estar estabelecida de acordo com esse livro. Então, o que nós devemos ao nosso passado são essas duas coisas. Devemos demonstrar uma profunda gratidão àqueles que iniciaram esta igreja através do poder de Deus, através dos recursos de Deus, das realizações deles por meio do poder de Deus. E em segundo lugar, devemos nos manter fiéis à fé que eles nos deixaram. E é com esse desafio que eu termino aqui. E hoje à noite nós vamos continuar. Por quê? Porque nós precisamos agora pensar no nosso futuro. Nós olhamos para trás, nós estamos aqui hoje no nosso presente, mas nós precisamos, né, devemos olhar para o passado, para aqueles que vieram antes de nós, para a herança que eles nos deixaram, e agora nós temos que pensar o que é que nós vamos deixar para o futuro, para as nossas crianças, para o futuro desta igreja. E é isso que nós vamos ver hoje à noite, e eu convido você a voltar, porque hoje à noite nós vamos ter alguns flashes, alguns momentos da existência dessa igreja, desde a sua fundação até o dia de hoje. E vamos ter uma saudação muito especial de um pastor que pregou no primeiro aniversário dessa igreja. E eu pedi para ele dar uma pequena palavrinha para nós, e nós vamos passar hoje à noite uma pequena palavrinha do pastor que pregou a primeira conferência de aniversário dessa igreja, e nós vamos concluir refletindo um pouco sobre o nosso futuro. Que o Senhor te abençoe, que tudo que foi mostrado aqui hoje tenha sido um grande desafio para você e para mim. Que jamais nos esqueçamos daqueles que trabalharam para nós chegarmos aqui. Que jamais nos esqueçamos da herança que nós recebemos, para que a gente consiga passar isso para a próxima geração que vem depois de nós. Eu quero convidar você a orar. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que tem feito na vida desta igreja até aqui. Eu quero, Deus, colocar a nossa igreja diante do Senhor, os pastores, os diáconos, os líderes, os professores, toda a nossa membresia,
aqueles que são novos na fé, aqueles que já são antigos na fé. Pai, que nós possamos olhar para tudo que aconteceu até aqui e que isso nos motive, que isso nos impulsione a sermos aquilo que no passado homens e mulheres foram para nós. Que nós possamos deixar também um legado para a geração futura. Muito obrigado por tudo que tem feito aqui, ó Pai. É aquilo que nós pedimos neste momento e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero ver você logo mais às 18 horas.